Voltamos com o Ceará 2050, que debate hoje um tema relevante no desenvolvimento do ser humano. A primeira infância é que o grau de aprendizagem de uma criança chega a ser 3 vezes maior quando bem acompanhada pela mãe ou cuidadora, ou mesmo por algum programa específico de assistência aos pequenos. Crianças bem nutridas e que tiveram esse acompanhamento apresentaram menos da metade dos problemas por envolvimento com drogas, por exemplo. 1/3 delas tendem a se tornar profissionais competentes e valorizados no mercado de trabalho. As políticas adotadas hoje garantem um desenvolvimento saudável? Pergunta assim, como as crianças chegarão em 2050? Para que a gente possa construir esse Ceará 2050, nós temos que começar hoje. Exatamente. E é em cima da primeira infância, dos primeiros 1000 dias, da primeiríssima infância até 3 anos e até 6 anos de idade, né? Exatamente porque a formação do cérebro vai se fazendo através de janelas de oportunidade que se abrem especificamente em áreas diferentes para absorver esses estímulos e apresentar resultados. Quer dizer que depois de 6 anos de idade, a futura sociedade está sem jeito, o ser humano não tem, não. O ser humano, o Guimarães Rosa já dizia, como homem sensível e médico também, que o ser humano é retocável em qualquer época da vida. E, na realidade, até 20 anos de idade, o nosso cérebro ainda é possível de ser trabalhado. Ele tem plasticidade. Agora, a maior plasticidade cerebral é na primeira infância. Ou seja, as oportunidades de trabalho, de resultados, é nesse período. Qualquer outro tipo de estímulo fora da primeira infância vai exigir um investimento muito maior, com resultado muito menor. Seja em que área for. Nós falamos no bloco anterior, nesse investimento na formação de uma sociedade futura, tanto na área de aquisição de habilidades não cognitivas e habilidades cognitivas que se dividem. As habilidades cognitivas, essa que nós conhecemos, é o conhecimento, é a adoção da tecnologia, é a sua formação profissional, que é de extrema importância para uma sociedade. Agora, a aquisição de habilidades não cognitivas, que forma a base do capital humano, esse capital humano do futuro, e que, inclusive, exige tão pouco investimento em dinheiro, é investimento em condutas, em habilidades, em gestos, em atos, é o que leva aos princípios morais. Não está ligado a habilidades cognitivas. É outro componente, né? Essas habilidades não cognitivas é a base dos princípios morais, da ética, onde nós encontramos a ética, onde nós encontramos a solidariedade, onde nós encontramos a cidadania. Está aí dentro. E aí, o que é que leva? Que investimento é esse? É o investimento do vínculo, do cuidado. É esse o investimento que a criança deve receber. Já o outro, o do conhecimento, das habilidades cognitivas, aí é o investimento da educação escolarizada, e aí vem muitos outros que têm um custo muito elevado, mas também necessário. Eu acho que nós podemos traduzir também, e aqui no Ceará, eu acho que a gente tem o privilégio de já ter, e acho que o Ceará 2050 vem aprimorar mais. Nós temos que traduzir esse cuidado primoroso com a criança de 0 a 3 e com a criança de 0 a 6 em políticas públicas. Você só vai ter escala se você tiver uma política pública adequada. E eu acho que o Ceará tem se preocupado muito com isso. Acho que eu estou aqui há 20 anos e eu vejo assim que antes já vinha tendo toda uma preocupação, mas tem se incentivado muito nos últimos 6 anos. Eu acho que a atual gestão ela tem feito uma ação muito forte no programa da primeira infância, com programas da infância e primeira infância. E a gente vê isso a nível de estado, nós vemos isso também na cidade de Fortaleza, nós vemos isso em outros municípios. Então, assim, como é que nós traduzimos isso em política pública? Primeiro, a gente precisa traduzir para uma política pública integral e integrada, que significa
A criança de 0 a 6, ela não é só a área da saúde, ela não é só a educação, ela não é só proteção. Ela tem que ser vista dentro de um contexto grande, né? Dentro de um contexto integral, que eu acho que é isso que se está se trazendo muito nesse debate, nessa nossa conversa. Como é que dá esse atendimento integral, né? Se dá por um olhar com a família, que é o primeira instância responsável à criança, então não é só a alimentação, não é só o cuidado físico, não é só a prevenção a acidentes, mas é também o carinho, a atenção, a estimulação. Se dá a nível de Estado, que eu acho que aí entra a política pública, né, que é o cuidado que tem que ter, é a priorização, é um investimento, então assim, é a priorização no investimento, né, e se dá a nível da sociedade civil, que somos nós, né, que fazemos o nosso trabalho, que tentamos fazer dentro da academia, fora da academia, seja no IPRED, seja no IFAM, seja as outras organizações não governamentais que têm feito muito trabalho nesse sentido. Então, assim, e a sociedade como um todo, né? Ela está dentro da sociedade. Então, isso é que ganha escala. Se a gente olha para o Ceará 2050, eu concordo, a gente está falando de uma criança hoje, né? Mas a gente tem de imediato uma criança que já está aqui e que está sendo já gerada de uma forma muito mais rápida e muito mais, digamos assim, com muito mais estimulação. Então, eu acho que nós precisamos também estar olhando um pouco para esse lado do cuidado integral, do cuidado das políticas públicas, do cuidado com esse adolescente que é pai, né? Essa adolescente que é mãe, né? Que está aí, que não vai precisar chegar em 2050. Ela já está aqui, ela já tem uma criança de 0 a 6. Doutora Luzia, como é que a gente pode falar hoje nos consultórios, por exemplo? Tem vou chamar de problema ou uma causa, mais assim, que são... problema da criança dos anos 2000, entendeu? Assim, que não era antes, mas que a criança hoje ela está enfrentando mais, por conta de quê? Ou por conta de influência de quê? Devido ao momento que a gente está no mundo. A gente falou um pouco, né, de como é que o pai pode estar cuidando, pode estar criando, pode estar sendo presente na vida dessa criança. O que as crianças estão sofrendo mais hoje que a gente tem que se preocupar para o futuro? Eu não trabalho com consultório, sim, mas assim, do que eu acompanho e do que eu tenho assim, conversado, né, de psicólogos, na conversas com os meus colegas, tem uma questão hoje que está sendo muito preocupante, que é a depressão da criança pequena, né? Então, assim, a criança ela está deprimida, a criança é uma criança... Isso não é um todo, mas existe uma incidência de crianças muito tristes, né? Crianças muito encerradas em si mesma. E uma outra questão que tem aparecido é que é muito difícil, inclusive, porque acho que o Dr. Sullivan pode até ter uma experiência maior, que é a questão realmente do exagerado, que é a questão do suicídio na infância, que muitas vezes é tratado de uma outra forma, porque é difícil, inclusive, a diferenciação, né? E existe também hoje uma sobrecarga de criança, uma sobrecarga de atividades muito grande com as crianças. Então, essa tem sido as duas queixas mais que eu tenho ouvido meus colegas falarem muito. Sobrecarga com as crianças no sentido de atividades. Que a criança tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. A agenda é determinada pelos pais, a agenda é determinada pelos pais e não pela criança. A criança não tem nenhuma participação, nenhuma escolha, né? Então, ela tem aula de línguas, ela tem atividades esportivas, ela tem que fazer tal esporte, ela tem atividades artísticas, ela tem uma agenda e ela tem muito pouco tempo livre para brincar, para ser criança, para criar,
Inclusive, elas às vezes não escolhem a atividade. Quem escolhe, quem determina são os pais, né? Que é importante. Eu também já ouvi falar muitas vezes assim, esse menino... Mas a criança tem que ter o momento dela. Dela tá ali quietinha no quarto, ou quietinha na sala, enfim, fazendo... Ou o que ela não tem quer, que ter ou o que ela ócio quer. precisa ser visto de forma positiva e não como é porque negativa. ela está no cantinho brincando, ela vai ser uma criança X ou Y. Exatamente. A criança tem que ter aquele momento. Exatamente. Hoje a gente tem vivido algumas situações na infância, Luzia colocou isso muito bem, que nós não vivíamos antes, ou pelo menos talvez nós não tivéssemos uma compreensão. Essa criança encerrada dentro de si mesma. Depressão, autismo, né, que é outra grande preocupação que nós estamos vivendo. Criança muito mais ligada em brinquedos eletrônicos, na mídia, né? Então, são crianças bem diferentes de uma criança que nós tivemos 15 anos atrás. E isso não fazia parte desse nosso olhar, tanto da psicologia como do pediatra, direcionado ou especializado na infância. Isso era uma área que era específica e ainda é dita pelo psiquiatra, que é da área dele, pelo neurologista, que é da área dele, quando não é. Se a gente não passar a ter esse olhar para dar um diagnóstico precoce, para fazer uma indicação precoce para o psiquiatra, para o neurologista, nós vamos perder tempo com essa criança. Nós vamos perder muito tempo com essa criança. Daí que hoje vem desde uma iniciativa brasileira da USP, junto com a Universidade Federal do Ceará e PRED, que a gente faça uma formação para pediatra com esse olhar. Olhar não só de desenvolvimento, mas desenvolvimento e comportamento. A gente não quer substituir o psicólogo, o neurologista, nem o psiquiatra, mas que a gente saiba ver e saber referir, fazer a referência. Identificar. Para que seja tratado, acompanhado. Sim. Agora, tudo isso que a gente tem como um problema que pode ser de consultório, pode ser do ambulatório, também foi muito bem dito pela Luzia, ele tem que ser colocado e atendido em escala. E para ser colocado em escala, porque isso não é um problema de um grupo pequeno, isso é um problema que nós estamos vivendo de geração. E isso leva, então, com que a gente, para colocar em escala, que seja atendido por política pública. Agora, tem que nascer a política pública através de experiências institucionais. A partir daí, se transfere para uma escala maior. Isso porque são problemas novos, problemas pequenos? Não, porque até a saída para esses problemas antigos são vividos. Né? Por exemplo, quando a gente começou a estudar a forma, e são diversas, de gerar, de fortalecer vínculo na dia de mãe e criança, a gente começou a ver no IPRED. E daí depois a Prefeitura Municipal de Fortaleza, no primeiro mandato do Roberto Cláudio, pediu que a gente gerasse um programa, né, para ser colocado em Fortaleza, e esse programa está se transformando em política pública. O estado do Ceará, Luzia é assessora, hoje já tem a política pública institucionalizada e aplicada. E realmente, eu acho que nós temos um estado privilegiado nessa política. Agora, mesmo sendo política pública, nós somos do terceiro setor, pode até parecer que nós estamos barganhando, mas não existe desenvolvimento de novas políticas públicas e até o desenvolvimento daquelas que já existem, se não houver a PPP, parceria público-privada, parceria principalmente com o terceiro setor. A gente tem eu acho que tem uma questão muito, muito boa que nós precisamos fazer um olhar, que é o seguinte: você desenha uma metodologia. Eu acho que é muito gerado pelas instituições. Nós desenhamos uma metodologia, nós testamos uma metodologia. O que significa isso? Que nós avaliamos. Quando você está falando num trabalho, por exemplo, de criança com mães e tal, nós avaliamos. E aí você avalia os resultados para depois você colocar numa escala. Uhum. Então, assim, quando vai para uma escala, eu acho que já tem
uma concepção anterior de que aquela metodologia foi bem desenhada, implementada e ela realmente tem bons resultados. Aí ela vira uma escala de sucesso, né? Se ela é colocada em escala sem uma etapa preliminar de uma análise, de um desenho adequado, você corre risco de não ter um resultado satisfatório, ou mais do que um resultado, um impacto que gere realmente uma mudança. Eu acho que o Ceará ele tem sido assim, muito privilegiado nesse programa também do Mais Infância Ceará, inclusive agora o Mais Infância Ceará SUAS, né? Porque está numa escala de quase... O Mais Infância Ceará SUAS está numa escala de 182 municípios. Então, assim, todos. Praticamente todos. São 2 municípios sem. Fora, né? Então, assim, isso é um privilégio. Né? É um privilégio para as famílias, eu acho que é um resultado que vai gerar. E tem ainda dentro dessa modalidade outras modalidades que são as etapas iniciais, ou seja, são tempos diferentes, que estão na educação, está na assistência, está na saúde. Então, assim, eu acho que isso, a visita domiciliar é um dos componentes, não é a única. Então, quando a gente olha Ceará 2050, né, eu acho que a gente vê de uma forma muito otimista, porque já vê acontecendo de uma forma muito presente. E todas essas iniciativas precisam estar juntos, sendo avaliadas e incorporadas. Não é um município ou outro, mas é um município como um todo, o estado como um todo. E temos que olhar também para as diferenças, né, doutor Sullivan? As particularidades de cada município são importantes no desenho da política. Nem toda política cabe para todos na primeira infância. Então, você vai ter que ter a mesmo fim, a mesma... A senhora mesmo já falou a diferença. As diferenças. Você está no meio rural. Você tem que buscar a qualidade. Exatamente. Com certeza. A qualidade super importante. Agora, os meios podem ser diferentes, né? Então, assim, um programa de visita domiciliar traçado junto à Prefeitura de Fortaleza, como o doutor Sullivan colocou, ele tem um fim que talvez seja o mesmo, mas os meios podem ser diferentes, né? Então, eu acho que as diferenças, elas se dão exatamente quando a gente consegue olhar e respeitar que é possível acontecer dentro das diferenças, mas com qualidade. Então, eu costumo muito dizer, vou terminar porque estou falando muito, a questão das creches, né? Por exemplo, você não pode ter uma creche urbana dentro de uma creche, dentro de uma comunidade rural. A comunidade rural é outra. Ela tem outra particularidade. Agora, ela precisa da mesma qualidade, ela precisa ter as mesmas estimulações, ela precisa quebrar com todo o processo de desigualdade, mas ela é diferente. Não faz parte o desenho, aquilo que é pregado, aquilo que tem que ser visto, então, aquilo que tem que ser imposto, né? Mas a criança também precisa, né? E aí é que eu acho que dá a diferença na qualidade, a diferença na prioridade de se estabelecer a política pública. E isso aí tudo reflete no futuro. Claro. Quanto mais eu gasto agora na primeira infância, eu invisto, né? Eu tenho mais atenção no futuro, Exatamente. Eu vou ter esse retorno. Primeiro, como eu já falei, o investimento agora é menor e o resultado é maior. E o investimento na primeira infância, a economia de $1 aplicado na primeira infância, são $7 de economia no sistema prisional. E isso comprovado. Agora, imagina na área da saúde, na área da educação e muitas outras áreas. Realmente é imensurável. Exatamente. Então, a gente faz a nossa segunda pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.